Oi meninas, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer essa blusinha aqui. Ela ficou super legal, na real, eu fiz ela pra mim, porque eu tava procurando um tempo, assim, uma blusa que fosse tipo um baby doll, assim, sabe? Com esse detalhe, assim, mais de renda, assim, embaixo. E na real serviu perfeito. Deixa eu mostrar as costas pra vocês. Aqui as costas dela é amarrada, assim, nas costas. Tá, e aqui eu coloquei um elástico, tá? Pra ficar justinho atrás, tá? Eu vou estar mostrando então pra vocês como fazer. Pra fazer essa blusinha, para fazer essa blusa eu usei 100 gramas desse fio que ele é um pouco mais grosso, ele é o dobro da grossura da Anne, tá? Ele seria tipo um barroco, assim, sabe? A grossura dele, tá? E eu usei a agulha de 3 milímetros, tá? Eu vou colocar, à medida que eu for fazendo o tutorial para vocês, eu vou colocar um desenho que eu fiz pro tamanho aqui do bojo, tá? E daí vocês façam esse desenho em casa, desenhem direitinho no papel o tamanho, e quando for fazer o bojo PMG, vocês acompanhem no papel para ver se o formato tá certo. Porque às vezes é difícil, muda a agulha, muda a linha, sabe? Fica assim um tamanho diferente. Eu tentei fazer esse mesmo bojo com duas outras linhas, tá? E eu tive que mudar o número de carreiras e o número de pontos para chegar no mesmo tamanho. Então a melhor coisa que vocês podem fazer é desenhar em casa e ir acrescentando e diminuindo, copiando o formato do desenho no papel de vocês. Vou mandar direitinho, vou colocar direitinho as medidas no papel, tá? E vou colocar no vídeo para vocês para vocês poderem acompanhar, porque o resto dele é feito todo em cima do tamanho do bojo, então o tamanho do bojo tem que pegar certinho para poder fazer o resto certo, porque o resto não muda muito, tá? Essa parte aqui não muda muito, tá? Mas o bojo muda bastante. Para acertar ele, o bojo tem que fazer do tamanho certo do desenho. Vou colocar esse desenho então online. Gosto muito dos comentários de vocês, deixa o seu joinha pra mim, tá? Deixa o seu comentário se vocês fizeram esse top, que eu achei ele bem diferenciado, bem legal, assim, pro verão, tá? E usou super pouca linha e, na verdade, eu fiz ele super rápido, eu acho que umas 4 horas dá pra fazer, tá? Não é rapidíssimo, mas é um top que foi bem rápido, por causa da grossura da linha que a gente usou, que eu usei, tá? Eu vou explicar também como se faz essa parte toda aqui e como se aplica o elástico nas costas, tá? Vamos começar então? Tá, então, para começar o meu bojo que tá aqui, ó, eu vou começar nessa parte aqui. Eu vou fazer um anel mágico. Fechei o anel mágico, vou fazer uma corrente. Depois dessa corrente eu vou fazer 2 meios pontos altos. Dois meios pontos altos com uma corrente no final e vou então virar o meu trabalho. Tá? Aqui na segunda corrente eu vou fazer 2 meios pontos altos no segundo ponto, 2 meios pontos altos no terceiro ponto, 2 e um meio ponto alto naquela terceira correntinha. E agora eu vou fechar meu anelzinho aqui, tá? E vou fazer uma corrente. Agora nesse primeiro aqui eu fiz 2 pontos e no restante eu vou fazer um ponto só. Eu vou estar aumentando nos dois cantos, tá? Ou seja, agora eu tinha 3, 5, no próximo vai ser 7. Mais um aqui, porque no último é meio difícil de fazer 2 pontos. E 1,
na nossa primeira correntinha. 2, 4, 6, 7 com a corrente, tá? Mais uma corrente. Vamos virar o nosso trabalho e fazer um ponto no primeiro ponto que a gente tinha. E daí um em cada um, até chegar ao penúltimo ponto, onde a gente vai fazer 2 também. Esse top eu tô fazendo pra mim no tamanho M, mas vou dar uma explicaçãozinha rápida de como aumentar pontos, ou como fazer maior, tá? Eu acredito que esse bojo aqui, ele sirva num tamanho pequeno também, tá? Mas se vocês estiverem fazendo tamanho pequeno, pode de repente parar de aumentar ponto na carreira número 10, mas fazer essa mesma largura aqui, tá? Porque a gente tá fazendo uma blusinha, não precisa ser tão pequeno assim o bojo como se fosse um biquíni, apesar que dá pra fazer biquíni dessa mesma receitinha aqui também, tá? Tá, então aqui, o que eu fiz? Eu fiz 8 carreiras, mas nas 6 primeiras, aqui então, nas 6 primeiras carreiras eu aumentei um ponto em cada lado. Depois na carreira 7, 8, 9, 10, 11, 12, eu vou aumentar um ponto só no começo de cada carreira, ou seja, um ponto em cada carreira, tá? Eu vou chegar mais ou menos 20 pontinhos quando eu terminar a carreira número 12. E daí da carreira 12 à carreira 16, eu vou manter o mesmo número de pontos, tá? E depois eu vou começar a reduzir o número de pontos, então. Só porque eu tava olhando e esse aqui ficou perfeito e foi assim que eu fiz, tá? Então, até a carreira número 6, vocês vão aumentar 2, da carreira 6 a 12, somente um ponto, e depois o restante a gente vai reduzir. Eu tenho 23 carreiras ao total, tá? E o formatinho ficou bem perfeitinho. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês uma forma que fica mais fácil. Vamos fazer aqui, ó. Colocar um pontinho aqui, um aqui onde é a maior parte do meu bojo, um aqui no final e um aqui no meio. E aí o que eu vou fazer, eu vou desenhar aqui. E a partir daqui, o que eu vou fazer? Tá, esse aqui, eu fui para esse lado eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, como vocês podem ver. Só que num lado, como os lados são diferentes, tá? Eu tenho mais carreiras no começo e menos no final. Deixa eu ver, esse aqui começou, esse aqui tem que ficar virado assim, ó. Tá? Que ele terminou aqui, então eles têm que ficar um virado de frente pro outro. Então eu vou começar a fazer meus pontos, minha carreira de ponto baixo dessa vez para esse lado. Nesse aqui eu fiz o contrário, tá? Porque eles vão então ficar um de frente pro outro. E o número de carreiras de um lado não é a mesma do outro. Então, a partir daqui eu vou fazer uma carreira inteira de pontos baixos para dar um fechamento melhor, tá? Pro meu stop. Tentar fechar esses buraquinhos aqui o máximo possível. Tá? Um pontinho para cada 2 carreiras. Tá? Agora que eu terminei a carreirinha inteira de pontos baixos, eu vou fazer essa carreira aqui de pontos altos em cima. Tá? Eu contei mais ou menos o número de pontos do outro lado, sempre tentem fazer mais ou menos o mesmo número de pontos de um lado e do outro. Tá? E então eu vou começar com 2 correntes para subir. Para ficar retinho aqui, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, tá?
Quero que fique retinho aquela parte, como tá aqui, tá mais retinho. E aí depois, então, um ponto alto em cada ponto anterior. E na volta a mesma coisa. Terminando aqui, então, a segunda carreira, eu vou descer até aqui, para começar a fazer a parte de trás, onde eu vou fazer o fechamento, tá? Eu desci aqui com pontos baixos. Tá? E a partir daqui, então, eu vou começar a fazer essa parte da tira de trás, que depois eu vou dobrar, costurar e passar dobrar assim, costurar e passar e passar por dentro a tira, tá? Então aqui eu vou fazer assim, tá? E daí eu vou fazer 10 para esse lado aqui. Pontos altos, tá? E aqui eu vou aos pouquinhos diminuindo até chegar a 2, 4, 6, 7 pontos. Não diminuir muito. Eu tenho 11 aqui, de 11 eu fui para 7, tá? Para 7 aqui no final. Tá? Então, diminuindo aos pouquinhos, sempre desse lado, tá? Na parte de baixo. Comprimento, só para mostrar para vocês, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 17 carreiras. E 17 centímetros, tá? 17 centímetros, quase 18, tá? Então façam isso aí e depois então eu vou a gente vai para a próxima parte desse top. É isso aqui que eu quero, tá? Então vou fazer a parte de cima indo para cá com um acabamento aqui bonito e depois eu vou fazer aqui uma parte de baixo para tapar a parte da barriga. Coisinha que eu esqueci de falar, já terminei aqui. Sempre que vocês terminarem, coloca em cima do peito de vocês, experimentem para ver se tá o tamanho certinho antes de começar a parte 2 e 3, tá? O próximo passo, então, é juntar essas duas partes aqui. A gente vai juntar daqui até aqui, só para deixar mais retinho embaixo. Tá? E para isso eu vou fazer o meu pontinho, o meu nozinho inicial. E eu vou juntar daqui para cá. 4, 6. O que vocês acham? Mais ou menos? Eu acho que mais uma. Número ímpar. Tá? Depois disso, vamos lá e juntamos no mesmo lugar do outro lado, com um ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo. E aí a gente então vira. Fazer uma carreira de... Eu vou fazer meio ponto alto aqui, tá? Só para ficar mais seguro. Um meio ponto alto em cada correntinha anterior. E depois de fazerem essa carreira, de novo experimentem mais uma vez para ver se está certo. Uma última aqui. E aqui ponto baixíssimo. É isso aí, mais um ponto baixíssimo. Viramos e vamos para a próxima carreira. Eu vou colocar um ponto aqui no começo a mais, tá? Nem é mais, ele já tava ali. É, um ponto em cada ponto. Mas vai chegar uma parte aqui que eu vou precisar começar a aumentar. Um ponto em cada lado, só para ficar certinho. Vamos fazer carreira até aqui, ó. Vamos fazer umas 5 carreiras, então, até ficar retinho aqui do outro lado.
Tá? Essa aqui vai ser a minha última carreira, porque eu acho que já tá reto o suficiente. Eu vou fazer mais um ponto aqui no começo, vou repetir ela até o final, fazer a mesma carreira que eu fiz anterior. Então, para fazer essa primeira parte aqui, eu contei 5 pontos e iniciei no sexto, e eu fiz 7 pontos altos. Tá? E eu fui reduzindo aos poucos. Fiz 7, 6, 5 por bastante tempo, depois 4, 3, até eu chegar nessa tirinha aqui. Tá? A tirinha eu fiz ela bem longa pra gente poder fazer um top e atrás, tá? Então aqui eu tenho 18 centímetros, depois desses 18 eu tenho somente correntinhas, tá? Então aqui eu vou contar 6, são 2, 4, 5 no sexto. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui para iniciar, 2 correntinhas, e daí eu vou então por 7 pontos. 7 pontos contando duas correntinhas iniciais, 2, 4, 6, 7. 2 correntes para virar, e aqui eu vou fazer um ponto em cada ponto, e no final eu já vou diminuir o nosso próximo passo vai ser fazer a parte de cima. Deixa eu mostrar para vocês ele aberto, para vocês verem como ele tá agora. É assim que tá então o meu top agora. Tá? Vocês façam essas carreiras aqui até chegar a 18 centímetros lá, ou passar pelo ombro. Tá? Eu fiz até a altura do ombro. E depois então a gente vai fazer essa parte aqui, o acabamento por toda a volta dele. E depois a gente vai então começar a parte de baixo do nosso top. Tá, eu terminei aqui então as 2 tiras, e agora eu vou fazer uma carreira inteira aqui de pontos baixos para juntar essa parte aqui no meio. E eu vou começar desse lado aqui, tá? Eu tô olhando pro lado certo do trabalho. Vou começar aqui. E vou fazer pontos baixos até o outro lado. Isso vai ajudar a segurar um pouco no peito também na hora de vestir. E chegando aqui então no meio, eu vou simplesmente fazer um ponto do outro lado, fazer o último ponto aqui. Vou fazer um ponto aqui do outro lado para juntar os dois lados. E repetir a mesma coisa. Vai ficar esse buraquinho aqui no meio que depois vai ficar bem bonitinho. Chegando aqui no final, eu vou subir 2 para a primeira carreira. 1, 2. Vou virar o trabalho. E vou fazer uma correntinha. Vou pular 2 pontos. Vou fazer um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Uma corrente, pulo 2. Ponto alto, corrente, ponto alto. Os pontos altos eu tô fazendo no mesmo ponto anterior, tá? Aqui então, chegando no final, fiz uma correntinha e vou juntar com lá no meio das 2 carreiras da tira da nuca, mais uma, um ponto baixíssimo, mais um aqui, 2 pontos baixíssimos para subir, e aí uma correntinha. Aí a gente vai virar, a gente vai estar trabalhando no lado certo do trabalho, tá? Eu vou fazer aqui, nessa corrente no meio dos 2 pontos altos, eu vou fazer um meio ponto alto, 2 meios pontos altos e finalizar os 2 pontos altos juntos, tá? São 2 pontos altos juntos, 2 correntes, e vou colocar minha agulha aqui no ponto anterior e fazer um picô. Uma corrente, de novo,
metade do ponto alto, metade do ponto alto, puxa junto, 2 correntes, picou. E aí já vai direto pro próximo. Chegando aqui no meio, só por causa do formato do meu biquíni, eu vou pular essa parte aqui. E eu vou ir direto pro próximo motivo, repetindo a mesma coisa. Eu fechei aqui então com uma correntinha só para dar um espaço e um ponto baixíssimo no meio entre as duas próximas carreiras. E agora aqui na sequência já eu vou finalizar toda essa parte com o ponto picô, tá? Então eu vou fazer um ponto baixo aqui no meio da carreira. Cada carreira eu vou fazer 2 pontos. Mais um ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo no ponto baixo anterior para fazer o picô. Eu vou pular esse aqui. Vou fazer mais 3. Eu vou repetir por toda a volta, inclusive nas correntinhas que eu tenho. Nessas correntinhas aqui, eu vou repetir esse mesmo trabalho dos 2 lados, tá? Menos aqui embaixo, ó, aqui, eu vou fazer o picô até aqui, mas essa parte de baixo daqui, eu não vou fazer o picô, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês até onde eu vou fazer o picô, porque daqui, eu acho, até aqui, eu vou começar a fazer a parte de baixo. Depois de pronto, então, meu top ficou assim. Ele serviu super bem pra mim, tá? E agora, então, a gente vai começar a fazer essa parte de baixo e aberta, continuando aberta, assim, até tapar minha barriga. Eu não sei quantas carreiras vai ser, porque eu tô fazendo à medida que eu ensino pra vocês, tá? E o que eu resolvi fazer, porque eu já tenho essa parte aqui que eu vou fazer um top atrás, eu não queria fazer 2 tops. Então eu vou usar elástico aqui embaixo, tá? Então o elástico vai ficar nas costas para não cair a parte de trás, né? E na frente para dar um pouco mais de suporte, tá? Eu contei aqui o número de pontos que eu tenho, são 64. E eu vou fazer mais ou menos o mesmo número para trás, tá? E eu resolvi usar esse ponto aqui, ó. Ó, tá aparecendo minha lâmpada. Mas é esse ponto aqui, ó. Tá? E ele é a repetição de 17 pontos. Então eu tenho que ter 17, um múltiplo de 17 nessa parte aqui de baixo, tá? E eu vou começar ela nesse cantinho aqui, no canto direito, trabalhando pela frente do top, e eu vou tapar então esse elástico, tá? O elástico aqui, ele tem o tamanho, eu medi ele em volta, embaixo do meu busto, na volta, tá? E eu fiz um pouquinho menor do que a minha circunferência, tá? Então a gente vai começar tapando esse elástico aqui, com crochê, com uma carreira inteira só de pontos baixos, e depois então a gente vai começar com aquele ponto, tá? E agora a gente vai seguir tapando esse elástico com pontos baixos, um em cada ponto até o outro lado, tá? Boto o elástico bem atrás do trabalho e faz o ponto em cima dele para ele não aparecer. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá ficando. Eu vou fazer isso por toda a volta, tá? E aí eu tenho que calcular também o múltiplo 17. Só um minutinho. Porque eu tenho 64, eu quero fazer mais ou menos o mesmo número atrás, mas tem que ser então múltiplo de 17 por causa desse ponto que a gente vai usar, tá? Só para mostrar para vocês como eu tô trabalhando em cima do elástico, tá? E depois, para tapar esse elástico um pouquinho melhor, a gente pode fazer uma carreira inteira de pontos baixos do outro lado dele também, tá? Eu tenho aqui 114 pontos, vou fazer eles bem espaçados, 115, é assim que eu tô trabalhando em cima do elástico.
Tá, eu fiz eles bem abertos, eles são pontos largos, porque daí eu tenho a elasticidade do elástico aqui embaixo. Isso aqui vai ficar na parte de trás nas costas, tá? Então, por motivo de ficar no meio, eu coloquei um marcador aqui onde é o meio, que eu quero que fique, que são, na verdade, 2 pontos do meio. Eu acho que é bem aqui, tá? E daqui vocês contam primeiro 8, 2, 4, 6, 8. E depois desses 8, contem 17, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17. É aqui. Então aqui a gente vai ter que começar essa carreira, tá? São uns 4, 5 pontos depois do início. Eu vou fazer aqui pontos baixíssimos para chegar até aqui. E daí, então, daqui eu vou começar, tá? Mas eu vou começar aqui, então, com 2 correntes. E eu vou fazer um leque de 2, eu vou escapar 2 pontos, vou escapar um ponto aqui, vou fazer um leque de 1, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo ponto. E depois vou fazer 4 correntes. E vou pular 7 pontos embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo vou fazer 3 pontos altos. 2. Aqui isso vai começar uma das folhas. 3. E daí 3 correntinhas entre eles. E na próxima corrente vou fazer mais 3. Vou fazer 4 correntes. Vou pular 7 embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no próximo, então, eu vou fazer o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Tá, eu vou continuar fazendo isso por toda a volta. E depois a gente começa, então, a próxima carreira. Daqui, então, eu vou começar com 3 correntes, tá? E aí, sempre que tiver um leque na parte de baixo, eu vou fazer um leque em cima dele. Sempre onde tiver leque, por todo o ponto vai ser leque, tá? Então, é só uma cópia daquele leque anterior, tá? E aqui, então, em vez de 4 correntes, a gente vai fazer 2 correntes. E a gente vai fazer 2 pontos altos no primeiro ponto e no último. Então, 2 aqui, um somente aqui no meio e mais 2 aqui nesse último. Que isso vai começar, então, a nossa folha. Aí eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto bem no meio das 2 correntes anteriores, mais 2 correntes, e daí a mesma coisa aqui para esse lado. É assim que ele vai ficar, ó. Tá? Repitam isso por toda a volta. A terceira carreira, bem semelhante a essa anterior, a gente vai começar de novo com 3 correntes. Vamos fazer o leque. O leque sempre sobre o leque. E aí, de novo, 2 correntes. Tá? E aqui, os 2 primeiros pontos, para mim começar a fechar essa folha, eu vou fazer eles juntos, tá? Então, vai ser 2 pontos altos juntos. E um ponto alto no meio. E 2 pontos altos juntos novamente. Começa a fechar nossa folhinha. E depois 3 correntes. E aqui no meio, onde eu tinha esse ponto alto, eu vou fazer 3 agora.
1, 2, 3. Mais 3 correntes entre eles. E aí aqui eu vou fazer de novo 2 pontos altos juntos no início e no final dessa minha folha. 2 juntos, 1 no meio e 2 juntos no final da folha. Eu vou fazer por toda a volta e a gente vai voltar então com a quarta carreira. E depois disso, então, é uma repetição. O que eu vou fazer para aumentar, porque eu quero que ela cresça para baixo, essa parte do top, eu quero que cresça. Então, eu vou, no leque, eu vou aumentar, em vez de fazer um, eu vou fazer 2 mais para baixo. Bom, pessoal, só para mostrar, então, como é que tá ficando esse top. Deixa eu ver aqui a minha cara. Tá ficando bem legal isso aqui, depois vai ter um caimento, tá? E depois vocês estão vendo que tá bem justinho, a gente vai começar a abrir com mais pontos aqui, pra ficar o babadinho de baixo, tá? A quarta carreira aqui, comecei com o mesmo leque. Vou fazer uma corrente. Vou fazer uma corrente. E esses 3 pontos aqui, que eu tenho, 1, 2, 3, eu vou fazer eles 3 juntos. Vou fazer juntos todos eles, para fechar a minha folha com um ponto. Tá? Aqui fecha a minha folha. Depois vou fazer 3 correntinhas. Vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto. 3 correntinhas. E mais um ponto alto no último ponto alto. E 3 correntinhas. Tá? Depois dessas 3 correntinhas, a segunda parte da folha, que vai ser, de novo, os 3 pontos altos juntos. 2, 3. Uma corrente e o meu leque novamente. Tá? Eu vou repetir por toda a volta e daí a gente vai para a quinta carreira. Nessa próxima carreira, então, eu vou começar a aumentar aqui no leque pra gente ter aquele efeito do babado. E eu vou fazer assim, então, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer uma correntinha entre os 2 primeiros pontos altos e os 2 últimos. Aqui as mesmas 2 correntinhas. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Tá? Por quê? Porque eu vou fazer um leque na próxima carreira ou na outra, acho que eu vou fazer 2 assim, e depois vou fazer um leque aqui e um leque aqui. E dessa forma, então, aumentar pontos, porque, na verdade, nessa parte da folha não dá para aumentar pontos, porque é o mesmo, a gente tem que repetir o trabalho. Então, eles vão ser todos aumentados aqui, tá? Essa próxima carreira vai ser igual à primeira, então eu vou fazer 4 correntes. E aqui eu vou pular todos esses pontos e nesse primeiro ponto alto do meio, eu vou fazer 3. Entre os 3, vou fazer 3 correntes. Tá? Isso é uma repetição dessa primeira carreira, tá? E os meus próximos 3 pontos altos no último, naquele outro ponto alto anterior. Aí, então, 4 correntes. E vou repetir aquele mesmo leque. Um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. 2 correntes entre eles, como anteriormente, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Tá ficando assim, ó. A próxima carreira, então, a gente vai começar aqui, tá? Eu já meio que fiz ela
para testar se ia dar certo. Então, a gente vai começar aqui com um leque, um ponto alto, 2 pontos altos, ou seja, eu vou fazer um leque em cada um desses espaços agora para continuar aumentando o nosso trabalho. E com um pontinho só, uma corrente só entre eles. Então, é 2 pontos altos, uma corrente, mais 2 pontos altos, uma corrente entre os dois leques e o mesmo leque novamente. O ponto leque nos Estados Unidos é chamado de concha. Tá? E aqui 2 correntinhas, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na segunda carreira, vou ter 5 pontos, ou seja, vou colocar 2 no primeiro ponto da nossa folha, um no meio e mais 2 no outro canto. Com 2 correntes e um ponto alto no meio das 2 correntes anteriores e mais 2 correntes. Tá? A folha nunca muda, eu tô só repetindo ela. O que eu tô mudando é os leques pra gente poder ter um pouco mais de babado nesse top. 2 correntes entre eles e daí aqui os nossos 2 leques. Tá? A próxima carreira vai ser a mesma coisa da terceira, só que com 2 leques no meio, tá? Não vou mudar nada. Então, eu vou fazer ela. Na minha quarta carreira, eu provavelmente vou aumentar um ponto aqui e um ponto aqui. Tá? Mas essa terceira carreira aqui, que vai ser a próxima, que é a terceira daqui, eu vou fazer igual, só mudando os 2 leques do meio, tá? Então, eu acabei fazendo mais curtinho aqui, ó. Como vocês podem ver, eu fiz somente 3 repetições das folhas, tá? E aqui, então, ao invés de começar a última carreira, eu fiz uma carreira diferente. Opa, que tá aqui, ó. Tá? Depois do último leque, eu fiz 2 pontos. E daí 5 pontos altos intercalados com uma corrente entre eles. Tá, e aqui eu acabei aumentando, aqui eu, no final acabei fazendo 3 leques. Tá, esse é o trabalho, como ficou. Só para vocês verem, terem uma ideia. É porque eu queria bem largo, tá? Então é assim que ele tá agora. E nessa última carreira, então, eu vou fazer todos os meus leques aqui. Se vocês não têm tanto, não se preocupem, porque é só mais para ficar mais soltinho no final que eu acrescentei um a mais. E eu resolvi fazer mais curto também, tá? Eu fiz um top mais curtinho, que eu não queria ele tão comprido. Pra mim ficou legal, sabe? Então, eu acabei fazendo só 3. Se vocês quiserem mais comprido, façam 4 vezes aquelas folhas, a repetição, e aí vai ficar mais comprido. E depois terminem dessa mesma forma que eu tô terminando, que eu vou fazer uns bicos agora, tá? Aí, ó, 2 correntes. E aí agora eu vou fazer 5 pontos altos com uma corrente no meio entre essas 3 correntes de baixo, ao invés de iniciar mais uma folha. Cinco, e aí 2 pontos e os leques novamente. Tá? Repitam isso até o final e depois eu vou mostrar então a última carreira que eu vou fazer para vocês, tá? Depois do último leque, eu vou fazer um pontinho ali e eu vou fazer 2 pontos altos juntos no primeiro ponto alto. Eu vou fazer 2 correntes e vou pro próximo ponto, fazer 2 juntos de novo. 2 correntes
2 juntos, 2 correntes, 2 pontos, 2 correntes, mais 2 no último, ponto alto. E aí vou fazer uma corrente e vou fazer novamente os meus 3 leques. Repitam os leques que vocês tinham anteriormente, se vocês não fizeram 3. Eu fiz para ficar bem aberto no final. E eu tive que reabrir esse top tantas vezes para refazer ele. Mas vai ficar bonito. Aqui então eu tô fazendo o acabamento com picô, é assim que tá ficando. Tá, eu vou fazer um ponto picô no meio de cada leque e um ponto baixo em cada ponto anterior entre eles. Então eu vou fazer 3 correntes pro picô, vou voltar a fazer um ponto baixo no ponto baixo anterior e aí vou fazer pontos baixos até a próxima correntinha no meio do meu próximo leque. E aí, quando chegar naquela outra parte que tá um pouquinho diferente, onde eu tenho os 2 pontos juntos, eu vou fazer o picô bem em cima dos 2 pontos altos juntos, um em cada um deles, com 2 pontos baixos entre eles e novamente picô. Então vão ficar 5 vezes o picô, um ponto picô no meio dessa parte aqui. Vou fazer 5 vezes, como eu fiz aqui. E aí, então, depois só vou fazer um acabamento aqui, ó, para tapar um pouquinho mais esse elástico. Na verdade, talvez nem precise, só para dar um acabamento melhor. E daí depois eu mostro para vocês, então, como é que ele ficou vestido, tá? Então, meninas, assim que o top ficou, serviu perfeito, o bojo, tudo ficou perfeitinho, tá? O ponto, adorei esse ponto de folha. Tá? E aqui as costas dele, amarradinho aqui, com elástico, ficou bem justinho no corpo, como vocês podem ver, tá? Então, se vocês gostaram desse tutorial, deixem o like de vocês, deixem um comentário de vocês, que eu adoro saber se vocês estão gostando das minhas receitas ou não. E um Feliz Natal para todo mundo aí no Brasil. Espero que aproveitem bastante com a família. Um beijo grande da Fábio.